Olá, estamos de volta com o programa Direito na TV, no segundo bloco do nosso programa, hoje com o professor Fábio Borges, discutindo aqui questões relativas ao imposto de renda. O professor estava comentando, professor, na questão dos cuidados e dos pecados cometidos pelos contribuintes na declaração do imposto de renda com relação aos seus rendimentos. O senhor falava sobre a questão de omissão. Omissão hoje, omitir rendimentos é algo perigoso. O que mais que o contribuinte tem que cuidar, professor? Ainda em relação aos rendimentos, os dois grandes problemas que normalmente são verificados, o primeiro são aqueles rendimentos que o contribuinte tem durante o ano, mas que ele não sofre retenção. Normalmente o contribuinte tem um emprego, que tem uma fonte pagadora fixa, em que mensalmente são feitas as retenções. E aí, por uma opção pessoal, ele acaba tendo uma segunda fonte de renda, e essa segunda fonte de renda, por estar abaixo do limite de retenção, do limite de valor que obrigatoriamente o empregador tem que reter, ou o empregador, ou um tomador de serviços, e esse valor, ele vai ser, como ele é computado na declaração de ajuste, ou seja, porque eu vou considerar todo o rendimento, toda a despesa que eu tive no ano anterior, esse valor que não sofreu retenção, mas vai sofrer essa incidência do imposto, no momento da declaração ele vai ter que suportar um valor que normalmente ele não havia se planejado. Então o cuidado que se tem é de que aqueles rendimentos que não têm retenção, de que o contribuinte se planeje para fazer o pagamento. Certo. Uma parte daquilo que ele auferiu, ele tem que já reservar para o... Esse seria o ideal, é uma prática muito... a ideia de planejamento, é uma prática muito comum. Inclusive a Receita tem um procedimento que anticamente ainda se chama de mensalão. O que é o mensalão? Pega bem, de um certo tempo para cá esse mensalão acabou tendo uma conotação diversa. Mas a ideia do mensalão é eu espontaneamente faço pagamentos mensais, e aí daí o nome, como uma forma de antecipar um valor que eu vou ter que suportar no ano seguinte. Perfeito. Então, uma forma de que, vamos imaginar o seguinte, o contribuinte que some ao seu rendimento uma renda mensal de R$1.000 e daqui a pouco lá no ano seguinte ter que suportar um imposto de R$2.000, R$2.500, R$3.000 ou R$3.000. Então, para que isso não fuja do planejamento familiar ou até do planejamento individual mesmo, o interessante seria que o contribuinte se planejasse para isso. Se planejasse durante o ano. Perfeito, perfeito. Ainda em relação aos rendimentos, mas também tem a ver com os rendimentos sem retenção, uma coisa que normalmente se vê, que é bastante comum, é que o contribuinte sempre aproveita os seus dependentes por conta da despesa. Certo. Então o dependente, ele por si só, ele me possibilita uma dedução como despesa de R$1.808, a despesa de educação, as despesas médicas, a contribuição previdenciária oficial do dependente, desde que ele tenha rendimentos próprios. Mas o que normalmente não se faz é que quando se traz o dependente com as suas despesas, tem que se trazer o dependente com seus rendimentos. Os rendimentos também. Perfeito. Então, dependendo dos rendimentos do dependente, em algumas vezes ele normalmente pode nem ser tributado individualmente, o dependente, mas quando eu trago os rendimentos dele, eu somo aos meus e fazendo isso eu vou ter que pagar um imposto que normalmente não estava planejado. Ou pior, o valor somado faz com que o titular mude de faixa de alíquota e aí aquele rendimento que mês a mês foi tributado, foi retido, ele vai ser modificado. Certo. Então o valor suportado ainda vai ser maior. O valor dessas alíquotas, professor, o senhor comentou, existe um percentual? Qual é o hoje nós estamos numa faixa de 4 alíquotas. 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Nós saímos de uma alíquota de 10% e 25% em 89, passamos por uma alíquota de 35% no ano de 94 e 95 e chegamos hoje nessa faixa. Então, 7,5%. Então 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Claro que há uma sistemática de cálculo do imposto que não é a totalidade dos meus rendimentos que está sujeito a 27,5%. Há uma forma progressiva de se tributar isso. Mas mesmo assim, hoje, quem tem uma base de cálculo, tirando já as despesas, na ordem de R$100.000 R$100.000 ano, via de regra acaba pagando uma alíquota efetiva em torno de 17%, 18% de imposto. Perfeito. Mesmo a legislação... Quase 20% dos seus rendimentos? É isso, quase 20% dos rendimentos. Perfeito, professor. E com relação às despesas, professor, que cuidado tem que ter o contribuinte na declaração dessas despesas? Em relação às despesas, o primeiro cuidado é a despesa inexistente. Isso é muito, infelizmente ainda é muito comum,
O contribuinte que inventa despesa, inventa dependente, inventa despesa aleatória. Antigamente, há um bom tempo atrás, alguns contribuintes lançavam uma despesa médica em nome de profissional sem sequer conhecer o profissional. E isso, claro, além de me gerar uma possibilidade de multa, inclusive pela informação falsa, eu posso ter até o tipo penal, até mesmo crime. Tipificação penal, né? Até mesmo isso. Então, a primeira preocupação é em relação à despesa que seja inexistente. A segunda preocupação é em relação à comprovação dessa despesa. E essa é uma grande... eu tive despesa médica durante o ano, eu tive R$5.000 de despesa médica durante o ano, mas eu preciso fazer com que essa despesa seja comprovada para a Receita. Essencialmente, há duas formas de eu identificar a despesa no cálculo do imposto de renda. Ou aquela despesa que a lei diz que ela já é fixa, ela é pré-determinada, hoje 20% do total de rendimentos, limitado a R$ 3.317,09, ou então eu posso ultrapassar esse limite e ter uma gama de despesas, utilizando despesa médica, despesa com educação, despesa com dependente. Se eu optar por essa despesa, que é real, que ela é efetiva, quantificada, obrigatoriamente eu preciso ter comprovação disso. Eu fiz a despesa médica, mas eu preciso ter comprovação. Mas o meu profissional, eu esqueci de pedir o recibo, esqueci de pedir nota fiscal, eu só posso lançar essa despesa se eventualmente eu tiver a segurança de que eu vou pedir. Caso não tenha, vai dar problema depois. O interessante é que aqueles contribuintes que tiveram despesa e que não têm comprovação, o interessante é excluir a despesa. Ou, se essa constatação for posterior à declaração, ou se procede à retificação, ou então, e aí se procede à retificação fazendo o pagamento do imposto. Perfeito. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor nos Nós vamos explicasse tratar essa questão da retificação. Ok? Não saia daí, logo voltamos.